Não tem importância, não. Oi, você já fez? Eu não estou conseguindo acessar, porque falei, né? Não estou conseguindo, o Google não está recuperando a minha conta, não estou com dificuldade, mas sem nenhum problema, você já fez tudo, já enviou? Ok, mas das coisas que você fez, sem problemas, está tranquilo, não está precisando de ajuda? Lucas, eu estou em aula, tá? Oi, Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Tudo tranquilo? Então tá jóia. Ah, algum problema, alguma dificuldade com relação às atividades? Você mandou para mim, né? Você mandou aquelas respostas, só que eu tive um problema no meu computador, agora que eu estou conseguindo, estou tentando acessar, então não consegui ver ainda tua atividade. Com relação às coisas que você fez, você tem alguma dúvida? Ok, vou ficar aqui. Então tá jóia, vou ficar aqui aguardando. Ainda está faltando gente. Deixa eu ver. Ayla. Oi, Ayla, tudo bom? Oi, tudo. E aí, você tentou fazer a atividade? Que atividade?
a atividade da recuperação, a revisão da recuperação para você poder fazer a prova. Que hoje eu estou aqui de plantão, que é para você fazer, para vocês fazerem, né? A atividade que a Emilene postou lá naquele grupo. Ayla? Então, eu ainda não fiz a atividade, porque eu estou fazendo conforme o prazo para entregar, e daí eu estou fazendo as atividades de amanhã hoje, mas eu ainda não comecei a fazer. Uhum. Que você sabe que amanhã é o seu prazo, né? E hoje o plantão era para isso, para poder, assim como nas outras matérias, para vocês poderem fazer, tirar as dúvidas, né? Então, precisaria que você visse a atividade para ver quais são as suas dúvidas. Se você deixar para depois, eu não vou poder estar à sua disposição. Dá uma olhadinha, você tem até 3 horas, tá? Eu vou ficar aqui até 3 horas para ajudar vocês. Tá joia? Ah, Sora, mas a atividade está toda em inglês, né? Eu vou colocar tudo no Google Tradutor. Que Google Tradutor, garota! Eu Ah, estou eu não aqui para sei ler isso. inglês. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Você vai abrir lá e eu vou te dizer o que é que você tem que fazer, porque a atividade de inglês tem que ser em inglês, né? Eu vou te dizer as instruções, o que é que você tem que fazer em cada uma delas, qual é o assunto que a gente está falando, entendeu? Então agora é a hora de você fazer isso. Ah, então, né, Sora, tudo começa nesse texto que eu não sei o que está escrito nada, né? Tá, deixa eu entrar aqui agora. Finalmente estou conseguindo entrar aqui no meu computador, que aí eu consigo abrir. Espera aí. Tá, vou sair daqui do telefone. Oi. Agora vai ficar melhor. Vamos lá, eu vou abrir aqui o texto e a gente vai conversando, tá bom? Ok. Espera aí. Isso. Mudou tudo aqui, as minhas coisas. Vamos lá. Nessa primeira atividade é para vocês trabalharem. Tô com eco. Oi, Nicolas. O que é tela? Peraí, é porque eu tô acho que quando eu tô logada no telefone. Peraí. Vou compartilhar, só um instantinho. Eu tô com um eco aqui, é porque eu tinha logado no telefone, aí agora eu sei, é só para eu sei compartilhar a tela, é só. Peraí.
pessoal da recuperação já fez o trabalho? Estão me ouvindo agora? É porque eu tinha logado no telefone e agora eu loguei no computador. Só que eu tô com a minha voz ecoando aqui. Mas tudo bem, fica nos dois. O importante é que vocês me ouçam, tá? Deixa eu tirar a câmera aqui do telefone. Vai ficar muita informação. Então, vamos lá. Estão me ouvindo agora? Estão me vendo e ouvindo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Tá? Então, quem está aqui? Ayla, Nicolas e Manu. Está faltando Miguel. Gente, o Nicolas já fez a atividade. A Manu disse que não tem problemas, né, Manu? Você já fez, tá ok. E a Ayla não tinha visto ainda. Vamos lá, eu estou explicando para a Ayla, que eu comecei a falar, mas vocês não estavam me ouvindo. O que é para ser feito, tá? Não é para vocês ficarem trocando a atividade. Quem já fez, dá a resposta para quem não fez, de forma alguma. Tá? Porque não é justo, né? Vocês estão aqui para poder revisar a matéria, se vocês tiveram esses meses todos, né? Que a gente está tendo aula remota. Então, agora é hora de vocês tentarem recuperar alguma coisa, tá bom, Ayla? Vamos lá. Uhum. Então, vamos ver aqui. Então, essa atividade, você tem um texto curto de 2 parágrafos, que você tem 4 respostas para dar relativo ao texto. Para essas respostas, você vai buscar informações específicas. É uma das estratégias de leitura. Quando vocês forem fazer uma prova, seja a prova militar ou seja o Enem mais tarde, quando perguntar coisas específicas dentro do texto, como a gente viu essa estratégia dentro de sala, a gente estudou sobre isso, vocês vão buscar palavras afins, palavras que façam parte da pergunta. Então, vocês vão buscar essas palavras dentro do texto para ter a informação que vocês precisam. Okay? A terceira estratégia, que é inference, são informações que não estão claras dentro do texto. Você vai perceber dentro do contexto. Tá? São coisas assim óbvias, mas que não estão escritas exatamente. A resposta não está exatamente escrita dentro do texto. Você percebe pelo contexto. Então, vamos lá. A primeira pergunta desse texto é o seguinte. Ele pergunta assim, ó. How long is the River Thames? O River Thames é o rio Tamisa, que corta Londres. Então, a pergunta é, how long? Ele está perguntando da extensão desse rio. Aí ele bota lá a resposta em quilômetros. Então, você vê, está lá o nome River Thames, aí você vai procurar essa informação dentro do texto. Tá? Então, a gente já vem aqui, ó.
no início, o texto é sobre ele, né? E então a primeira frase já vem falando, né, que o rio Tamisa é o segundo rio mais longo do Reino Unido, né, atrás desse outro rio ali. Lá em cima você tem informações sobre esse rio. Então você tem a extensão dele, isso aqui, ó. Length é o comprimento. Então tá aqui, ó, em quilômetros, tá? Então tá aqui, ó, de onde ele vem, tá? Da origem desse rio e aonde ele vai desembocar, tá? Então essa aqui é a extensão. Então quando ele pergunta aqui, ó, how long is the river? Tá perguntando a extensão, a resposta logo no início. Segunda pergunta, qual a capital da Inglaterra? Isso aqui a gente nem precisava olhar no texto, né? Então, ele está falando dentro dessa no primeiro parágrafo, já tem essa informação. A pergunta é: What's the capital of England? Se eu tenho essa pergunta, capital of England, eu vou procurar dentro do texto algum lugar que tenha essa informação, capital. E a gente vê aqui, ó, na linha 3, está aqui, ó, the country's capital. Então, você vai ver aqui a resposta para 3. O que é isso? Essa palavra antes de capital. Qual? Countries. Country é país. Tá? Então, the country's capital é a capital do país. Esse apóstrofe S, ele dá indicação de posse. Igual a gente tem no McDonald's. No McDonald's não tem o apóstrofe S? London é a capital? Exatamente. Tá? Na terceira, a pergunta é: qual ano, né, which year, né, qual ano o Great Fire of London happened? Happen é acontece. Ele está falando de um evento. Então, até a gente tem as primeiras letras em letra maiúscula para mostrar que ele está falando, não está falando de qualquer coisa, né? É o nome próprio de alguma coisa. Então, se está falando happen, é porque é algum evento que acontece. Aí, como é que você vai fazer? Você, dentro do texto, você vai buscar onde que está escrito isso. Great Fire of London. Aí você vai no texto, vê onde está isso, e a pergunta é qual o ano? Mas aí tem dois números, professora. Tem 1666 e também tem outro número, 1605. Então, você vai olhar na frase aonde que está falando esse ano referente ao evento. Entendeu? Você tem que ler a frase. Vamos lá. Na número 4, ele fala, né, que o rio Tamisa é o segundo rio mais longo do Reino Unido. The second é segundo. Né, o segundo rio mais longo. Aí ela pergunta, qual é o rio mais longo do Reino Unido? Então, em algum momento aí no texto, logo no iniciozinho, ele fala que ele é o segundo, e aí ele diz qual é o mais longo. São perguntas objetivas, entendeu? Que você vai encontrar as respostas de acordo com as palavrinhas que são dadas da sua pergunta. Isso aí é a técnica de scanning. Ah, mas a pergunta também está em inglês. Mas é em inglês. Mas então, quando a pergunta já está em inglês, está igual ao texto. É só você olhar aonde que tem essa informação dentro do texto. Se fosse em português, seria mais difícil. Você não pode ficar usando o Google Tradutor a vida inteira. Tá? Vamos lá para a segunda questão. A segunda não é de interpretação.
A segunda questão é de um assunto que nós vimos logo lá no início. Eu, se não me engano, a gente estava em sala ainda. Isso, foi em sala. Né? Foi o início da apostila 1. A questão está pedindo, assim, leia o texto abaixo, extraia 5 nominal groups e circule os substantivos. Nouns é substantivo. Então, você vai ver, dentro desse texto, 5 grupos nominais. O que são grupos nominais? São grupos de palavras que são formados por um adjetivo e um substantivo, ou um determinante e um substantivo. O que são determinantes? Nós vimos isso também em sala. São o quê? Artigos, numerais, okay? São pronomes, tudo isso forma um grupo nominal. Por exemplo, se eu falo assim, uma menina bonita, em português, isso aí é um grupo nominal. Certo? Então, eu falo assim, ó, uma menina bonita. Né? A beautiful girl. Em inglês. Né? Deixa eu abrir aqui uma... Deixa eu abrir uma coisa que eu poder escrever para você ver. Vou abrir uma folha do Word. Por exemplo, está enxergando aqui? Sim. Beleza. Então, quando eu falo aqui, ó, a beautiful girl, a é o artigo. Beautiful é o adjetivo. E girl é o substantivo. Em inglês, substantivo é noun. Noun não é nome. Que noun é substantivo. Então, num grupo nominal, que isso aqui, ó, a beautiful girl é um grupo nominal, quando eu pedir o núcleo desse grupo nominal é o substantivo, que é girl. Né? Que em português a gente faz, é o inverso, né? A gente fala que é menina bonita. Em inglês a gente vai inverter. Então, é beautiful girl. Então, o que eu estou pedindo nessa questão aqui? Você vai tirar daqui de dentro 5 grupos nominais, viu? Aqui, ó, para você escrever aqui, ó, 5 grupos nominais. 5 vezes garota? Não, garota foi o exemplo que eu te dei. Você vai tirar de dentro desse texto 5 exemplos de grupos nominais. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O primeiro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ser as palavras que estão com letra maiúscula? Como assim? Tipo, que tá com uma letra maiúscula no começo. Olha, como se geralmente as palavras que estão em letra maiúscula, elas são nomes próprios, são substantivos próprios. Tá? Então, Pode por ser. exemplo, não, nome próprio não. Quando a gente fala de substantivo, são substantivos gerais, comuns. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Aqui, por exemplo, você fala aqui, ó, the most famous. The most famous é um grupo nominal. Tá? The most, a gente está dando aí a ideia a ela de... a gente está qualificando. Tá? The most famous bridge. Tá? Então, porque famous é adjetivo. Tá? Bridge é ponte.
Tá? Então, eu posso usar the most famous of these bridges. Pode ser. Tá? Bridge vai ser o meu núcleo, que é o substantivo. Okay? Os nomes que estão em maiúscula, aqui com a letrinha maiúscula, eles são nomes próprios. A primeira linha, como eu falo assim, London é o nome da cidade. Great Britain é o país, né, que é a Grã-Bretanha. England também é nome próprio, que é a Inglaterra. Tá? Agora, quer ver? Deixa eu ver aqui, Fernando. Por exemplo, aqui, ó, Two Towers. Two Towers é um dos nominal groups que eu tenho no texto. O que é isso aqui? O substantivo é tower e two é um numeral. Então, two towers é um nominal group. Tá? Grupo de palavras que tem como principal um substantivo e outras palavras que são agregadas a ela. Tá? Então, você pode colocar até o meu exemplo aqui como primeiro. Bota aqui, ó, two towers. E o primeiro e o principal dele, que é o núcleo, vai ser towers. Então, coloca só towers. Não, você vai colocar two towers. Que eu pedi o que na questão? Você vai colocar 5 grupos nominais e vai circular o substantivo desses grupos nominais. Tá, entendi. Tá? Aí, por exemplo, aí você vai procurar um aqui. Que, por exemplo, aqui, ó. The North Bank. Né? Ele está falando aqui da bancada norte, da parte norte do Rio Tamisa. North, né? North, nesse caso aqui, está sendo o adjetivo porque ele está qualificando, especificando de qual é a parte do rio que ele está falando. Tá? Aqui a gente tem outro, ó, Big Castle. Né? Big é adjetivo. Ele está qualificando, não é um castelo qualquer, é um Big Castle. E castle vai ser o meu substantivo, que é o núcleo. Ok? Ok. Tá? Então, você vai olhar aqui. Se você não conseguir achar 5, beleza. Coloca os que você encontrar. Tá bom? Aí você, assim, como você vai editar essa folha do Word, você pode, não tem como sublinhar porque já tem as linhas, né? Se quiser, você pode grifar de outra cor para eu saber o que é. Tá bom? Uhum. Vamos lá. No exercício 4, a gente está falando sobre outro assunto. Não tem nada a ver com texto, tá? Isso aqui é uma revisão. Espera um instantinho. Não tem exercício 3? Estou vendo aqui, espera um instantinho. Ih, gente, agora que eu estou vendo. Eu numerei aqui e acabei pulando 3. Não tem importância, porque quando eu estiver corrigindo, quando eu for dar nota, algumas vão valer mais que as outras. Vai valer 10. Vamos lá. Nessa questão 4, você tem que completar o texto sobre esse menino. Tá? É sobre a vida do Leo. E os verbos estão aqui entre parênteses. Então, você vai completar com o verbo no tempo certo. Tá? Se você vai usar ele no presente simples ou no presente contínuo, que é o present continuous. O present simple é o que a gente fala de coisas que são fato, coisas que são rotinas. Okay? Aqui, olha a pergunta do 5 aqui, ó. Ela pede, na questão 5, eu peço para você fazer um parágrafo falando sobre você. O que você normalmente faz, que isso aí é rotina, você vai usar o presente simples, e o que você está fazendo agora, neste momento, que aí a gente vai usar o present continuous. Sora, eu estou organizando as respostas
E os números da questão, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 normal. Tipo a sequência, tudo bem, né? Tudo bem, não tem importância não. Tá. Ok? Então, você pode fazer isso aqui dentro do texto. Como é uma folha do Word, você tem como editar. Você bota as respostas com outra cor. Para eu saber que são as suas respostas. É que Então, eu se você coloquei. quiser colocar numa folha à parte, ok, sem problemas. Eu Os coloquei. verbos você bota na ordem. Tá bom? Então, aí você vai ler o parágrafo que está falando sobre o Léo. Aí você vai ver o que é que está falando sobre a rotina dele. Coisas que normalmente ele faz. Tá? Dia a dia, coisas que se repetem. Aí você vai colocar isso no presente simples. Agora, se ele estiver falando sobre algo que ele está fazendo agora, você vai usar a outra forma do present continuous. Por exemplo, vou colocar um exemplo para você aqui. No presente simples, eu posso falar assim, ó. É uma rotina, tá? I work every day. O meu verbinho work vai ficar aqui, ó. Sem informação nenhuma, sem adicional, sem sufixo, tá? I work. Agora, se eu quiser falar sobre o que eu estou falando neste momento, eu vou falar assim, ó. I'm working now. Isso aqui é o present continuous. Que eu estou falando de uma ação que está acontecendo no momento, que é uma ação temporária. E olha aqui, ó, como é que eu faço isso? Ó, primeiro a gente vai usar o verbo to be, o meu verbo base, que é o work, com o ing, que dá essa ideia da gente de uma ação que está acontecendo. Ih, caramba. Esqueci de ligar. Descarregou a bateria do laptop. Estão me ouvindo? Sim. Tá ok. É porque descarregou a bateria do laptop e desligou aqui. Já liguei. Agora tem que esperar carregar ele para ligar de novo. Mas vocês vão ficar sem a tela, porque eu estava no lap, daqui a pouco ele liga de novo. Ok, Ayla? Ok. Tá ok. Miguel chegou? Não, né? Beleza. A tela vai ficar congelada, né? Desse jeito, porque até o computador ligar novamente. Tem alguma dúvida que você tenha nesse texto? Para você poder preencher? Não, Sora. Manu, tudo bem? Tá jóia, Nick. Tá ligando aqui de novo. Vou voltar aqui para dentro. Então, vou voltar aqui a apresentação.
Estão vendo a minha tela? Vamos lá. Ok, Manu, essa questão? Então, na questão 4, você vai completar com os verbos de acordo com o que o menino está falando. Lembrando que, se eu estou falando de uma terceira pessoa, he, she, it, o verbo vai ter uma alteração. Que alteração é essa, Ayla? Não sei. Por exemplo, se eu falo aqui, I work every day. Se eu for falar sobre a minha irmã, por exemplo, minha irmã é terceira pessoa, é she. Eu vou acrescentar um S a esse verbo, porque eu estou me referindo à terceira pessoa. Então, se eu estiver falando de he, she ou it, que é terceira pessoa, o verbo vai ganhar um S. Mas tá em terceira pessoa, não é o menino? Menino não é primeiro? Menino é he, terceira pessoa. Tá? Então, aqui, ó, ele está falando sobre ele. No início, Então, no início, ele começa usando a primeira pessoa, I. Né? Ele fala, on my birthday, I. Aí você vai completar de acordo com a pessoa que está aqui, que é a primeira. I go. Mas Né? pode escolher as opções? Não, vai ser de acordo com o que o texto está dizendo. Né? É ele falando sobre ele. Então, Não, eu vou te ajudar. Mas aqui tem duas opções. É tipo uma certa ou eu tenho que criar a palavra, né? Essas palavras que estão aqui são advérbios de frequência. São palavras que dão a ideia para a gente com que frequência que ele faz alguma atividade. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, on my birthday, I sometimes go out with my friends. Porque o advérbio de frequência vem antes do verbo. Então vai usar essas duas opções. Exatamente. Aí a atividade era para preencher com o verbo, e se tem o advérbio aqui, eu coloquei que é para vocês colocarem na posição correta. Tá? Isso, se eu não me engano, a gente chegou a ver na aula, em sala ainda. Tá? Então, ele está falando assim, ó, I go. Né? Aí, novamente, aqui, ó, I go. O verbo não muda. Mas aqui ele está falando assim, ó, my mom. Está falando sobre a mãe dele. Então, a mãe dele é a terceira pessoa. Então, assim, ó, my mom, o verbo é make. Então, como é que isso ficaria aqui, ser terceira pessoa? Makes. Muito bem. Né? Aí aqui, usually, é um advérbio de frequência. Ele vai vir antes do make. Então, vai ficar, my mom usually makes me a birthday cake. Aí, aqui na outra linha, ele fala assim, ó, my dad and sisters. Meu pai e minhas irmãs. Aqui eu não estou mais falando de uma terceira pessoa, que eu estou falando de duas ou mais, né? Sisters, não sei quantas, são duas, três. Então, quando ele fala aqui, a gente vai considerar que é plural, que são eles. Se são eles, ó, qual é o pronome referente a eles? Ayla. Oi. Qual é o pronome referente a eles? It. It a gente vai usar para coisas, objetos, qualquer coisa que não seja a gente. Esses três aqui, ó, he, she, it,
eles são usados para a terceira pessoa do singular. Tá? Ó, terceira pessoa do singular. Tá? Ele, ela, ou qualquer coisa no singular que não seja pessoas. O it eu vou usar para tudo o que não for gente, tá? E estiver no singular. Agora, quando eu falo de mais de uma pessoa ou mais de uma coisa, a gente vai usar they, porque é plural, que são eles ou elas. Sejam elas pessoas ou coisas, animais, não importa. Então, quando eu falo aqui, ó, my dad and sisters, eu estou me referindo a mais de uma pessoa, certo? Uhum. Então, meu verbo não vai ganhar S. Então, vai ficar my dad and sisters. They. O they, a gente substitui isso aqui. Tá? Eu não vou, agora eu preciso completar com o quê? Com o verbo. They, eu falei para você, só para a gente identificar quem é o sujeito da frase. Mas a gente já tem aqui my dad and sisters. Então, não preciso colocar they, que eu sei que já são eles. Aí, aqui eu tenho que completar o quê? O meu verbo é get. E eu tenho usually, que é o advérbio. O que eu falei sobre o advérbio? Onde que ele vai vir? Depois do verbo? Depois ou antes? Depois. Vai vir antes. Aqui ele está depois, mas é para vocês colocarem no lugar certo. Ele vai vir antes. Então, vai ficar my dad and sisters, usually. Né? Aí você vai completar. Usually get me birthday presents. Mas por que não tem S? Porque my dad and sisters não é singular. Olha aqui, ó. A gente só vai acrescentar o S quando a gente estiver falando de terceira pessoa, ó. He, she, it. Meu pai e irmãs é mais de uma pessoa, né, que eu estou me referindo. São duas, três, sei lá quantas. A gente não vai contar como terceira pessoa, a gente vai contar como plural. Terceira pessoa do plural, que são eles. Entendi. Tá? Aí, no segundo parágrafo, primeiro ele falou sobre os aniversários dele, como é que são, normalmente. Aqui ele está falando, but this birthday is different. Aí ele vai falar sobre o que está acontecendo nesse aniversário dele agora. Agora a gente não vai mais usar aquele presente que muda o verbo quando é terceira pessoa. A gente vai usar essa forma aqui, ó, do present continuous. Ok? Que vai ter o verbo to be, o verbo principal e o ing. Aí você tem que perceber de quem que ele está falando. Ok. Ok? Esse parágrafo todo aqui está falando sobre o que está acontecendo agora, hoje, no aniversário dele. Aí você vai ver de quem que a gente está falando e vai usar o verbo to be correspondente. Tá? Você lembra, né, do verbo to be? Uhum. Então, aí você, se a gente sabe que o present continuous é o verbo to be, né, que aqui é am, mais o verbo principal e o ing, aí você vai ver de quem que ele está falando e você vai usar o verbo to be correspondente, o verbo que está aqui entre parênteses e vai acrescentar o ing. Por Acrescentar exemplo, se o eu quê? quiser falar isso aqui, ó, ing. Ah, tá. Se eu quiser falar assim, você está estudando, eu vou usar. Qual é o pronome que eu uso para você? You? Isso. E qual é o verbo to be correspondente a you?
Hum, Aquele que você tinha mostrado. Ai, meu Não. Deus. O que é o verbo to be? Não é aquele que você tinha mostrado? O verbo to be é isso aqui, ó. I am. Deixa eu mostrar para você lembrar. Oh, meu Deus. Ó. Se você olhar no livro, na sua apostila, você vai ver. Você vai ver esses assuntos todos nós vimos ao longo desses meses. Tá? Ó, isso aqui é o verbo to be. Tá? Ó, isso aqui é verbo, ó, am, é porque eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. Né? O is, né? Mesma coisa, ele está ou ele é, ela está. Né? O we é nós. Então, ó, we are, nós estamos ou nós somos. Isso aqui é o famosinho verbo to be, Hum, ok? Então, ok. se aqui está falando aqui, ó, por exemplo, ele está falando do. Ok, sobre o aniversário do Léo, tá? Aí tá aqui, ó. Now, que é agora. Aí tá lá, he. Então, qual vai ser o verbo to be correspondente a he? Isso. Muito bem, is. Aí você vai colocar aqui, ó. He is. O verbo principal é have. O que vai acontecer com esse verbo principal? Ganhar um S? Ele vai ganhar um. Ó, é isso aqui que a gente está fazendo. A Ganhar gente um está I? falando do que está acontecendo agora. Ó, o have vai ficar assim, ó. A gente vai cortar o E e vai colocar ING. Esse de acrescentar S é o presente simples, que a gente fala de rotina, tá? De rotina, de coisas que são fatos, repetições, tá? A gente usa esse presente simples. Agora, o continuous, que a gente usa o ING, a gente está falando de ações temporárias, que estão acontecendo agora, Hum, tá bom? ok. Aí, o que vai acontecer aqui? A gente está falando sobre como o Léo está comemorando o aniversário dele agora. Então, pessoal, now, né, agora, he, como é que vai Is ser? Aham, e o have com ING. muito bem. A gente vai tirar o e vai ficar having. E a gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Aí aqui, ó, é they. Aí Hum. como é que vai ser? Are Isso, aí fica assim, a gente fala, they are. Aí qual é o nosso verbo aqui? Dance. Não vai ficar. tira o E e coloca o outro. Muito bem, é isso mesmo. Tá? Vai ficar, ó, they are dancing. Eu estou falando o que está acontecendo agora, nesse aniversário dele. Aqui, ó, they are dancing and. Aí aqui o verbo sing, que é cantar. São dos amigos dele, né? Então aqui, ó, they are dancing and. Coloca o ING. Muito bem, vai ficar singing. Estão cantando. Tá? Então você vai continuar, você vai ler aqui a segunda frase, continua falando sobre they, que são os amigos dele. A última frase volta a falar sobre o Léo, né? Com o verbo wear, que é o verbo vestir. Hum,
Aí você vai falar aqui sobre o Léo. Então, volta o S. Não, a gente continua falando sobre o que está acontecendo nesse aniversário dele agora. Então, Se é agora, está acontecendo agora, o que a gente vai usar? Isso aqui, ó, o present continuous. Aí a gente vai falar que o Leo, né? Como é que vai ser? O verbo é wear, que é vestir. coloca o M. Não. Aí o Léo é ele. Né? Primeiro era ele falando, ai, ai. Aí agora é alguém contando como é. Agora a gente está se referindo a ele. Então a gente vai contar como, né? A gente está se referindo a ele como terceira pessoa. O verbo vai ser. Is. Muito bem. Aí vai ficar, né? Léo. Is. Aham. E essa Mais. palavra com ing. Exatamente. O verbo wear mais o ing. Vai ficar wearing. Hum, Certo? ok. Na 5, eu pedi para você escrever um parágrafo falando sobre o que você normalmente faz na sua rotina e o que você está fazendo agora. Você tenta fazer isso. Tá? Isso aqui você não precisa fazer agora, porque aqui é para você tirar dúvidas e ter uma ideia do que você vai fazer, né? Saber o que as questões estão pedindo. Isso aqui eu posso te ajudar você a fazer depois. Tá? Se você quiser, Ok. Tídia, quero fazer um parágrafo sobre a minha rotina. Hoje, talvez mais tarde eu consiga, tá? Te ajudar. Se não, você faz amanhã. Você me chama, Tídia, dá para a gente fazer agora? Aí a gente faz essa atividade juntas, eu te ajudo, Tá bom, Flora. tá bom? A partir aqui do exercício 6, né, o exercício 6, de 1 a 5, questões de múltipla escolha, você tem que completar essas perguntas. Né? Você vai ver qual a forma certa para a gente fazer essas perguntas. Ok? Você vai olhar a resposta e ver como você completaria a pergunta. Tá? A gente tem as duas formas de verbo aí. Tá ok. Na 7, é para você completar com o plural correto. Aí você dá uma olhadinha na sua apostila quando a gente fala sobre plural, regras do plural. Tá? Porque tem, dependendo da palavra, o plural é diferenciado, não é só acrescentar S. Você assistiu essa aula? Você viu algum vídeo sobre isso? Hum, acho que eu assisti a aula. Lá no Classroom tem, tá? Eu acredito que tenha sido postado para vocês, é porque eu não tô conseguindo acessar aqui, porque eu perdi. Qual o dia que foi essa aula? Mas é só você olhar lá no Classroom, lá falando sobre plural, você vê se tem o vídeo da aula. Tá bom? Ok. Que aí você assiste, que aí você vai ver como funcionam as regrinhas. Tá bom? Ok, Flora. E a última questão foi um dos últimos assuntos que nós vimos em sala. Dos últimos, né? No caso, antes da apostila 3. A gente falando sobre esses quantificadores. A gente fala de much, many, que é muito para coisas contáveis, muito para coisas incontáveis. Tá, ok. Eu vou ver se eu acho Tá? a aula. Então, só para você saber, ó, much e many, eu vou usar
Eu acho que agora é o horário de outro professor. Many eu vou usar para muita coisa, para substantivos que são incontáveis. Tá? Many eu vou usar, no caso, para muitas coisas, né? Porque são coisas contáveis. Ah, eu sei essa Substantivos regrinha. contáveis. Lembra disso? Uhum. Few é o contrário. Few é pouco para coisas contáveis. E little também é pouco para coisas incontáveis. Lembra disso? Uhum, lembro disso, eu lembro. E some não é muito nem pouco. É algum ou alguma. Então, você vai ler a frase, tá? E você vai ver de que forma que a gente vai completar essa frase. Ok, Sora. Ok? Tudo bem, Manu? Deixa eu ver, eu acho que tem alguém. Oi, tá na hora do outro professor, né? Professora, eles têm português agora. Tá, ok. Manu, qualquer coisa que você precise, me chama no Zap. Manu, não, Ayla. Ayla, que estava falando comigo. Precisando, você me chama. A hora que eu tiver uma folguinha, eu te atendo. Ok, Tá Sora, obrigada. Eu vou tentar bom? fazer. Tá bom, não deixa de fazer, não, tá? E Ok. eu aguardo a sua atividade, tá bom, Manuela? E a sua eu vou corrigir, tá, Nick? Qualquer problema eu te falo. Um beijo para vocês, espero vocês amanhã na aula. Ok, tchau, professor. Um beijo, tchau. Obrigada. Ayla, eu já mandei o link da outra aula para você e para o Nicolas, tá bom? Tá bom, vou entrar lá. Vamos lá, Obrigada. amor, vamos lá.